Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do nosso Mengão. Hoje falaremos sobre dois assuntos muito importantes. Primeiro, sobre uma notícia quente de que o Flamengo abriu conversas para a contratação de mais um reforço e depois sobre o cancelamento do jogo do Cruzeiro e Flamengo. Mas antes de começarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Então vamos às notícias. O Flamengo está de olho em uma contratação de peso para o segundo semestre da temporada. O nome da vez é João Félix, atacante da seleção portuguesa, e que atualmente pertence ao Chelsea, da Inglaterra, isso mesmo. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo já iniciou conversas para tentar a contratação de João Félix. A diretoria rubro-negra apresentou aos representantes do jogador uma proposta por empréstimo com opção de compra. A ideia é trazer o atleta para reforçar o elenco ainda em 2025, mirando as fases decisivas da Libertadores e o restante do Brasileirão. João Félix, para quem não se lembra, surgiu como uma grande promessa no futebol europeu. Revelado pelo Benfica, foi vendido por mais de 100 milhões de euros ao Atlético de Madrid. Depois, passou por Chelsea e Milan, onde está atualmente por empréstimo. No entanto, vive um momento de oscilação na carreira. Pelo Milan, o jogador disputou 16 partidas e marcou apenas um gol. No campeonato italiano, foi titular em apenas 5 jogos dos 11 que atuou. Mesmo com esse momento abaixo do esperado, João Félix continua sendo visto como um atleta de grande potencial. Ele tem apenas 25 anos e uma bagagem importante na carreira, com experiência em grandes ligas, jogos de Champions League e convocações frequentes para a seleção portuguesa. Ainda que não tenha sido utilizado recentemente na Nations League, o atacante segue com prestígio na Europa. O contrato de empréstimo com o Milan termina no dia 30 de junho. O Chelsea, que é o dono dos direitos do jogador, não tem interesse em reintegrá-lo ao elenco. Isso abre espaço para uma nova negociação, e é exatamente aí que o Flamengo entra. A operação não é simples, mas o clube está disposto a investir em nomes que possam elevar ainda mais o nível técnico do time. Só que o Flamengo não está sozinho nessa disputa. O Benfica, clube onde João Félix foi revelado, também tem interesse em repatriar o jogador. A concorrência existe, mas o Flamengo hoje tem um projeto muito atrativo. Estrutura, visibilidade, calendário cheio, disputa de títulos e uma torcida que empurra o time em qualquer lugar do mundo. Tudo isso pesa numa negociação desse porte. Agora, enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, o elenco precisa se concentrar dentro de campo. Depois da derrota para o Cruzeiro no Brasileirão, o Flamengo vira a chave e foca totalmente na Libertadores. O próximo compromisso será nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Central Córdoba, na Argentina. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos, e o Flamengo entra pressionado. O time ocupa atualmente a 3ª posição do Grupo C, com apenas 4 pontos conquistados em 3 jogos. Isso significa que o resultado da próxima rodada é decisivo para as pretensões do clube no torneio. Felipe Luiz deve mandar a campo força máxima, buscando os 3 pontos e a tranquilidade necessária para encaminhar a classificação ao mata-mata da principal competição do continente. E voltando à possível contratação de João Félix, a pergunta que fica é: vale a pena? A torcida rubro-negra sabe que o jogador tem talento, mas também é verdade que ele não vive seu melhor momento. A chegada ao Flamengo pode ser a oportunidade perfeita para uma retomada na carreira. Jogando num ambiente mais leve, com o apoio incondicional da nação e com uma comissão técnica competente, talvez ele reencontre o futebol que encantou a Europa alguns anos atrás. Agora eu quero saber da torcida. Você gostaria de ver João Félix vestindo o manto sagrado? Acha que essa contratação pode dar certo? Ou prefere que a diretoria aposte em outro perfil de jogadores? Deixe sua opinião, porque a voz da arquibancada também importa. Fique ligado nas atualizações, porque o mercado promete e o Flamengo segue atento a todas as oportunidades. O objetivo é claro: montar um elenco cada vez mais forte e competitivo que esteja à altura da história e das ambições do clube. E aqui no Flanático, rubro-negro, estamos de olho no presente e também no futuro.
Antes de continuarmos, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Agora vamos ao jogo do Cruzeiro versus Flamengo e a grande polêmica. O Flamengo sofreu sua primeira derrota no Brasileirão 2025 e não foi para qualquer um. Foi contra o Cruzeiro fora de casa por 2-1. Mas o que mais marcou esse jogo? Não! Foi o placar em si. Foi o reencontro com um velho conhecido da nossa torcida. Alguém que fez história, que foi ídolo, que decidiu títulos. Sim, Gabigol. Pela primeira vez desde que saiu do Flamengo, Gabi entrou em campo contra o Mengo. E justo ele, foi quem decidiu a partida. Entrou no fim do segundo tempo, perdeu um pênalti, mas no rebote colocou a bola no fundo da rede. Gol da vitória do Cruzeiro. Silêncio no Mineirão e um aperto no peito da nação. Mas antes que alguém venha com crítica ou mágoa, ele não comemorou. Mostrou respeito. Mostrou que mesmo vestindo outra camisa, o coração ainda carrega o rubro-negro. E depois do jogo veio a fala dele. Uma daquelas que você escuta e sente que é sincera. Tenho muita estrela, não é possível. Aconteceu isso várias vezes. Tem de aceitar que tenho um pouquinho de estrela. Estou sempre pronto. Acho que Papai do Céu tem algo especial comigo. E aí ele completa com aquele carinho que a gente já conhece. O Flamengo é meu time do coração, como o Santos também é. Todo mundo sabe do meu amor, do meu carinho pelo Flamengo, o quanto eu amava jogar lá. Me sinto carioca, então é claro que tem um gostinho diferente. Mas futebol é assim? Inevitável! É, Gabigol. Inevitável mesmo. O cara pode estar em outro clube, pode estar vestindo outra camisa, mas a conexão que ele tem com o Flamengo não vai se apagar. Foram 306 jogos, 161 gols, 43 assistências, 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, Recopa, Supercopa, Cariocas e uma história que nunca será esquecida. A verdade é que Gabi não queria sair, queria renovar, mas a antiga diretoria não fez questão de continuar com ele. E o resultado disso a gente viu ontem, um ídolo de um lado, balançando a rede do outro. Não foi fácil assistir. A gente torce, a gente vibra, a gente acredita até o fim. Mas também entende que o futebol é feito de histórias como essa, às vezes doloridas. Do lado do Flamengo, o Pedro voltou, o time criou, lutou, mas não foi suficiente. Agora é levantar a cabeça, aprender com os erros e seguir em frente, porque tem muito campeonato pela frente e esse elenco já mostrou que tem capacidade de sobra para brigar lá em cima. Mas que o jogo de ontem doeu. E não foi só pela derrota. Foi por ver o nosso ex-camisa 9, que tantas vezes decidiu a nosso favor, dessa vez decidindo contra. E aí, torcedor, como você recebeu esse gol do Gabi? Você teria renovado com ele? Acha que ainda dá tempo de um retorno no futuro? E como se tudo isso já não fosse emoção demais, uma polêmica surgiu logo depois do apito final e está dando o que falar entre os torcedores. A possibilidade de o jogo ser anulado. Tudo por causa de uma falta clara cometida em Bruno Henrique. No início da jogada que acabou resultando no pênalti convertido por Gabigol, quem assistiu com atenção viu. BH sofre o contato, desequilibra e o árbitro simplesmente manda seguir. A bola roda, chega ao ataque do Cruzeiro e na sequência vem o pênalti. Resultado? Gol da vitória. Agora fica a dúvida no ar. Será que a diretoria do Flamengo vai tomar alguma atitude? E se tomar, será que uma anulação do jogo pode mesmo acontecer? A verdade é que o erro existiu e foi decisivo. Mas no futebol brasileiro, infelizmente, nem sempre a justiça anda de mãos dadas com o resultado dentro de campo. A gente já viu de tudo. Enquanto isso, a torcida faz seu papel, cobra, debate, levanta as questões, porque o que está em jogo não é só um ponto perdido, é o respeito com a camisa, com o clube e com toda a nação. E você, torcedor, acha que esse lance merece uma ação mais séria? Dá pra anular esse jogo? Ou é só mais um capítulo de uma longa história de injustiças contra o Mengão? Então é isso. Essas foram as notícias do nosso Mengão. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte.
Um forte abraço e saudações rubro-negras!